todos e todas, como vão? Muito prazer. Eu sou Raul Lanari, sou professor dos departamentos de História e Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte. Sou historiador de formação, com graduação, mestrado e doutorado realizados na Universidade Federal de Minas Gerais. No meu mestrado, eu analisei a política editorial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN, principal órgão de preservação do nosso patrimônio cultural, com especial atenção ao lugar que essa política editorial ocupou na formação do campo do patrimônio no Brasil. Então, eu procurei mapear os contatos entre os intelectuais que foram responsáveis pela consolidação do campo do patrimônio cultural no Brasil e pela afirmação da imagem de um patrimônio material, barroco e tributário da civilização portuguesa que chegou no Brasil com a colonização do século XVI. No meu doutorado, eu analisei o pensamento e a ação de Mário Augusto Teixeira de Freitas, estatístico que ocupou os serviços estatísticos de Minas Gerais e depois o Serviço Estatístico Federal. Ele começa na década de 20, participando da comissão que elabora a Carta Mineira do Centenário, que integrou as comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922, e vai posteriormente para o Serviço Federal, fundando o Conselho Nacional de Estatística e posteriormente o IBGE. Ao longo da sua trajetória no IBGE, ele foi um grande defensor de um projeto de redivisão territorial do Brasil, que teve pouca acolhida entre os altos escalões políticos brasileiros, mas que acabou logrando alguns êxitos, como anos depois a transferência da capital para o Planalto Central. Então, para além da academia, eu me ocupo desde 2007 de trabalhos técnicos na área do patrimônio cultural, na realização de inventários, tombamentos e registros de bens culturais em cidades do interior de Minas Gerais. E essa prática com o patrimônio ao longo do tempo me aproximou muito das reflexões a respeito das políticas de memória, das narrativas afirmadas pelo patrimônio e também pelos museus e equipamentos culturais. Então, é desse lugar que eu venho falar com vocês a respeito das formas como eu utilizo o Memorial Minas Gerais Vale com os meus alunos de graduação e pós-graduação para analisar as narrativas museais, para analisar os espaços culturais no tecido da cidade e para analisar também elementos historiográficos que estão incorporados às narrativas museais. Como etapa inicial das minhas visitas com os meus alunos, eu solicito que eles transitem pela Praça da Liberdade, que eles observem a fachada das edificações, para que eles entendam o lugar da edificação que atualmente é ocupada pelo Memorial Minas Gerais, dentro de um conjunto maior, o conjunto da Praça da Liberdade. Essa edificação foi construída em 1897 para abrigar, então, a Secretaria de Estado das Finanças, que cuidava dos negócios públicos, e uma série de outras secretarias foram criadas e instaladas na Praça da Liberdade. Então, a Praça da Liberdade surge como um núcleo de poder na capital, traduzido até pelo fato dela ser mais elevada do que a grande maioria das outras regiões desse primeiro traçado de Belo Horizonte. Então, era um lugar feito para ser visto, para a exibição do poder. Analisamos também o fato de que esse conjunto foi tombado em 1977, e aí nós tentamos analisar também os valores que sustentam o tombamento desse conjunto e os valores até que sustentam a ideia de existência de um conjunto arquitetônico e paisagístico, valores esses que estão associados à dinâmica do poder, mas também às sociabilidades desenvolvidas na Praça da Liberdade. E depois de analisarmos essa integração da edificação no contexto, nós analisamos a criação do Circuito Liberdade, a partir da primeira década do século XXI, com a ressignificação desses espaços e a adoção de um modelo de espaço cultural que está na colaboração entre entes públicos e entes privados. Então, analisamos essa forma de gestão dos bens culturais também como uma forma, dentre várias, possíveis de se gerir os bens culturais dentro de uma cidade. Ao entrarmos no Memorial Minas Gerais Vale, eu gosto de chamar a atenção dos meus alunos para alguns fatores. O primeiro deles é que estamos entrando em um Memorial Minas Gerais, então eles devem estar sempre atentos aos elementos que, na narrativa museal, constituiriam essa mineridade que se quer mostrar nas exposições ali existentes. O segundo ponto que eu chamo a atenção deles é a diversidade dos espaços que constituem aquele bem cultural. Então, eu peço que eles transitem durante 5 ou 10 minutos pelas dependências do memorial, para que eles possam ver a diversidade dos espaços, desde espaços de exposição até espaços de sociabilidade, cybercafé, lounge, espaço de leitura, ou seja, uma variedade de espaços que interagem com diversas formas de comunicação, com diversas mídias, o que caracteriza este museu como um museu de experiência. Ele não é um museu que reúne-se em torno de um acervo, ainda que ele possua acervos expostos, ele não é um museu que existe em função de acervos. Ele é um museu que existe em função de um público que se quer atingir e que se quer chamar para um circuito cultural.
Então, a configuração desse museu chama a atenção para o fato de que ele integra o circuito de trocas simbólicas numa economia cultural massificada. É um museu que se coloca para o público e busca atrair esse público, e por isso mesmo ele aposta nas diferentes linguagens para que aconteçam diferentes formas de comunicação entre essas pessoas e que essas pessoas se apropriem dos conteúdos das maneiras as mais diversas possíveis. Depois dessas considerações iniciais, nós damos início de fato à nossa visita às dependências do Memorial Minas Gerais da Vale, e eu me encaminho com meus alunos às salas em homenagem a Guimarães Rosa e a Carlos Drummond de Andrade. E eu peço a eles que prestem bastante atenção ao caráter material dessas exposições, como elas acontecem. No caso da exposição em homenagem a Guimarães Rosa, a árvore cenográfica com flores contendo trechos da obra do escritor que podem ser abertos, lidos e devolvidos à árvore, que se mantém sempre florida e sempre aberta à interação com as pessoas. Na sala em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, os manequins vestidos com ternos de Ronaldo Fraga, com furos nas suas costas contendo letras e com inscrições bordadas também nas costas desses ternos. No caso da sala em homenagem a Guimarães Rosa, eu chamo a atenção dos meus alunos para a narrativa em torno do sertão, um sertão que é tido como ambivalente, contendo forças do progresso e do atraso, o moderno e o arcaico, a força e a resiliência. Nesse sentido, seriam valores contrários que residiriam no ser mineiro, no ser sertanejo e, de certa maneira, na personalidade de cada um. Então, seria a afirmação de uma universalidade local e de uma localidade global. Esse dilema, esse trânsito entre o local e o global, entre o específico e o universal, caracterizam a obra do Guimarães Rosa e são elementos que estão plasmados em determinada identidade associada ao sertão. No caso da sala em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, chamam a atenção as referências ao funcionário público, a um cotidiano urbano, mas também as referências a uma tentativa de superação do impasse entre tradição e modernidade que caracterizou a narrativa dos modernistas mineiros da década de 20, 30 e 40 do século XX, e também referências aos impactos da mineração em Itabira e em outros lugares. Então, são elementos que transcendem a materialidade das exposições, que estão presentes em aspectos materiais, mas que dialogam com as obras desses dois escritores. Seguindo na visita às salas do primeiro pavimento, nós passamos pelas salas de Lígia Clark e Sebastião Salgado. São salas bastante interessantes pelos seus contrastes. No caso da sala de Lígia Clark, uma sala pequena, em que algumas peças da série Criaturas estão expostas sem legendas, e nesse sentido elas dialogam com um vídeo sobre a artista que é exposto na sala. Então Lígia Clark é valorizada pela sua ousadia nas formas, pela superação do próprio suporte da tela como elemento de apresentação da obra artística, do diálogo com o corpo como forma de expressão e como suporte da arte que ela produziu. No caso da sala de Sebastião Salgado, uma sala maior que contém ambientes multifacetados, com fundos brancos e pretos, ou seja, a sala trabalha com o volume e com os contrastes. Essa sala apresenta várias fotos, vários exemplares de importantes séries do Sebastião Salgado, como, por exemplo, a série Êxodos. Trata-se de uma sala muito mais calcada pela denúncia social, ou seja, são expostas mazelas que existem em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, como a exploração dos trabalhadores no campo, como a busca por sobrevivência em contextos hostis, a luta pela terra no Brasil. Então, a sala do Sebastião Salgado, além de apresentar essa outra faceta da mineridade, apresenta também uma outra concepção de volumetria, são volumes maiores com contrastes entre branco e preto que querem justamente chamar a atenção do espectador por esse jogo de contrastes. Finalizando a visita ao primeiro pavimento, eu peço aos alunos que passem no espaço Ler e Ver para que eles possam avistar o grande mapa de Minas Gerais que ali está disposto, com a possibilidade que todos fixem post-its com mensagens a respeito das saudades de sua terra ou outras mensagens que julgarem pertinentes, mas eu chamo a atenção para o fato de que o mapa é um importante símbolo identitário, seja nacional, seja regional, seja municipal. Então, a exposição do mapa também é uma forma de afirmar a identidade, uma identidade territorial. A silhueta de Minas Gerais com seu nariz é também uma das formas de sua identificação. Se o primeiro pavimento é dedicado a uma homenagem às grandes personalidades mineiras, o segundo pavimento, por sua vez, é dedicado à valorização dos elementos que, na narrativa museológica afirmada pelo memorial, constituiriam a nossa sociedade e a nossa política. Então, o primeiro elemento é a família mineira, que possui uma sala especialmente dedicada a ela, na qual as pessoas podem procurar pela referência às suas próprias famílias, recuperando árvores genealógicas das famílias mineiras.
No segundo momento, percebe-se a sala das fazendas mineiras. E aí é interessante a afirmação de uma narrativa que consolida a interpretação de que no século XIX Minas Gerais afirmou uma economia e uma sociedade de fazendas. O que em parte é verdade, em parte pode ser matizado no sentido de que vilas e municípios foram fundados no século XIX e se constituíram em grandes centros regionais. Mas, de fato, essa economia, essa sociedade das fazendas existiu e existe ainda nos dias atuais. E ela é representada por uma casa de fazenda, na verdade, uma parte específica de uma casa de fazenda, uma cozinha, que é representada sem a pretensão de dar ares de realidade àquilo que o espectador está presenciando, porque as peças da cozinha são todas pintadas em uma mesma cor e dispostas na parede, mas a configuração espacial de uma cozinha sim é representada para dar a entender a importância dessa sociedade das fazendas ainda nos dias de hoje em Minas Gerais. Complementa essa sala uma série de vídeos do Humberto Mauro, importante cineasta mineiro, que de fato registrou elementos dessa vida nas fazendas em Minas Gerais. Seguindo, há uma sala que é dedicada ao barroco, barroco sagrado e o barroco profano, e essa sala dialoga diretamente com a historiografia que participou da constituição do campo do patrimônio no Brasil. Então, ela afirma uma narrativa sobre o patrimônio mineiro centrada na ideia de genialidade do barroco ao incorporar elementos da arte portuguesa que chega no Brasil, dando a ela toques de originalidade decorrentes do nosso meio. Então, nesse sentido, essa sala do barroco dialoga com toda uma vertente de análise que tende a atribuir ao barroco uma centralidade na forma de manifestar a sua cultura de Minas Gerais. Mas ela, de fato, ela foi central em um período específico, o século XVIII, e ainda assim uma parte do século XVIII. Não raro ela é transplantada para vários outros tempos e associada a outras correntes artísticas, como foi feito com o modernismo na década de 20, 30 e 40 aqui em Belo Horizonte. E o exemplo mais clássico disso é a Pampulha. Então, nesse sentido, essa sala ela tem essa pegada historiográfica que eu costumo analisar bastante com meus alunos. A sala seguinte é sobre os caminhos e descaminhos das Minas Gerais, que dialoga muito com uma historiografia recente e outra nem tão recente de Minas Gerais. A não tão recente aponta para a ideia do ciclo de carro de bois, e a mais recente para os chamados desclassificados do ouro, para os vassalos rebeldes, título de 2 livros, da Laura de Melo e Souza e da Carla Anastasia. Então, nessa sala percebe-se a incorporação de novas vertentes historiográficas, ainda que em diálogo com vertentes já superadas da nossa historiografia. Além disso, há uma sala sobre história de Belo Horizonte, que eu acho importante na medida em que ela narra a mudança da capital de Ouro Preto, ou seja, dessa Minas Gerais colonial para outra Minas Gerais, uma Minas Gerais que se quer republicana. E aí, então, a história da construção de Belo Horizonte é a história de uma cidade que foi planejada sob o signo da ordem, baseada em saberes cientificistas, sanitaristas, com o urbanismo trazido, em certa medida, da França do século XIX. Então, a forma como a história de Belo Horizonte ela é apresentada aponta para esse predomínio da ótica da ordem, mas também lança olhar para aqueles que foram, digamos, esquecidos, aqueles que foram diminuídos nessa história, ou seja, os indesejáveis que eram empurrados para as franjas da cidade. Além dessa sala sobre a história de Belo Horizonte, completam esse segundo pavimento uma sala referente a Minas Rupestre, que é muito importante na medida em que incorpora os saberes e os modos de vida das populações originárias deste território antes da chegada do conquistador europeu aqui nas Américas. Essa sala ela é representada, ela apresenta um ambiente em que se emula cavernas, né, esses ambientes em que as inscrições rupestres são encontradas, e aí há uma série de referências às explorações de Peter Lund, por exemplo. Além disso, há uma sala dedicada ao povo mineiro, que dialoga diretamente com essa sala de Minas Rupestre, porque incorpora as diferentes influências culturais que teriam nessa narrativa museal formado o povo mineiro, então os indígenas, os negros escravizados, os europeus que chegaram aqui nas Américas, mas também imigrantes dos séculos XIX e XX, que contribuem para a formação de uma sociedade multifacetada e plural. Esse é o discurso afirmado por essa sala referente ao povo mineiro. Logo em seguida, há uma das salas mais importantes desse segundo pavimento, que é a sala do Panteão da Política Mineira, que, na minha visão, é a sala em que um discurso oficial é mais representado nas dependências do Memorial Minas Gerais da Vale. É uma sala dedicada à Inconfidência Mineira, em que uma série de quadros estão dispostos na parede e uma série de cadeiras estão também colocadas ali para que as pessoas sentem. Essas cadeiras são giratórias e as pessoas então podem visualizar os diferentes quadros que vão apresentando diferentes personagens da Inconfidência Mineira.
esses personagens narram suas peripécias, e essas narrações, elas envolvem maneirismos de época, para além dos trajes, mas no tom de voz, nas palavras utilizadas, e o tom da narrativa, o tom dos dizeres, contribui para que o espectador saia dessa sala com uma dimensão épica do processo da Inconfidência Mineira. Então, nesse sentido, é a sala em que uma história oficial e que é reproduzida desde o tempo dos Institutos Históricos e Geográficos de Minas Gerais, essa história do início da República, ela ainda permanece em sua grande potência na formação da identidade mineira. E, seguindo-se a sala do Panteão da política mineira, observa-se a sala das vilas mineiras, que também tem um pezinho nas interpretações tradicionais a respeito da mineridade, porque essas vilas mineiras são identificadas com as vilas coloniais. Há uma grande maquete de vila colonial que leva o espectador a crer que as vilas mineiras descendem majoritariamente das vilas coloniais, o que em parte é verdade, em parte pode ser problematizado, visto que no século XIX, grande parte dos atuais municípios surgiu e há uma leva importante de municípios surgidos no século XX. Então, a associação direta da ideia de vilas mineiras apenas às vilas coloniais, e aí há modelos específicos de vilas coloniais, como Ouro Preto, Diamantina, Cerro, restringem um pouco o olhar a respeito da formação dos municípios mineiros, formação essa que é abordada em obras importantes da nossa historiografia, como o livro Chão de Deus, do historiador Sérgio da Mata, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, nesse segundo pavimento, é possível realizar análises críticas a respeito das representações da mineridade, especialmente das representações oficiais da mineridade, e como elas dialogam com uma historiografia já hoje considerada bastante tradicional dentro da área da história. Por fim, o terceiro pavimento, dedicado às manifestações e produções culturais de Minas Gerais, é aquele que possui mais trânsitos com as políticas oficiais de patrimônio cultural existentes tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Nesse sentido, a primeira sala, a sala dedicada às celebrações, ela é toda adornada com bandeiras, com vestimentas, com objetos carregados durante celebrações as mais diversas, muitas delas de caráter religioso, que acontecem em várias localidades de Minas Gerais. Então, algumas delas, para citar alguns exemplos aqui, as folias de reis, as congadas, as festas de Corpus Christi, as práticas de encomendação de almas, né? Também outras manifestações culturais estão representadas nessa sala, como, por exemplo, as violas, que integram muitas dessas celebrações, e aí as violas aparecem não apenas como objetos, né, o modo de fazer violas, mas também os modos de tocar, as afinações, os estilos, os cantadores, as afinações dos cantos que compõem a folia de reis, que é acompanhada por violas e às vezes por acordeon. Então, nesse sentido, as celebrações elas são apresentadas de maneira integrada. Elas integram saberes, modos de fazer, formas de expressão, porque elas representam maneiras de estar no mundo. Então, essas celebrações, elas constituem a primeira das salas do terceiro pavimento, e essa sala é seguida por uma sala que presta homenagem ao Vale do Jequitinhonha, que possui uma estreita relação com a sala das celebrações, porque está no âmbito do patrimônio imaterial. No caso da sala dedicada ao Vale do Jequitinhonha, o grande elemento valorizado é o artesanato em barro. Então, as bonecas realizadas por grandes mestras do Vale do Jequitinhonha são apresentadas, e elas constituem talvez um dos únicos acervos em exposição no Memorial Minas Gerais da Vale. E essas bonecas elas são apresentadas com a indicação da autoria, as dimensões, todas as informações técnicas necessárias, e elas são articuladas a vídeos em que contam as histórias de vida dessas pessoas e como elas transmitem essas histórias de vida para as bonecas e outros artefatos que produzem com base no barro. Então, a sala dedicada ao Vale do Jequitinhonha também é uma sala dedicada ao patrimônio imaterial, aos mestres e mestras da cultura tradicional, à transmissão geracional de saberes pela oralidade ou pelo saber fazer na prática. Por fim, eu acho importante também mencionar o Corredor das Artes, a sala Espetáculo Mineiro, e a indicação de uma série de museus e equipamentos de cultura existentes em Minas Gerais. Ou seja, é um pavimento dedicado à produção cultural de Minas, não só a produção por parte das comunidades tradicionais detentoras de patrimônios e saberes tradicionais, mas também a produção de equipamentos de cultura de instâncias oficiais, de associações culturais que movimentam o setor cultural mineiro e fazem do nosso panorama cultural algo vivo e pulsante. Bom, assim eu encerro essa exposição sobre a minha forma de olhar o acervo do Memorial Minas Gerais da Vale. Espero que tenha sido proveitoso para vocês ouvir a minha forma de abordagem
desses elementos com os meus alunos de graduação e pós-graduação. Espero que vocês estejam e fiquem bem, que vocês cuidem de si e cuidem dos seus. Até a próxima.